Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do JuriCast. E hoje estamos com uma convidada para lá de especial, não é mesmo, doutor Wallace? Com certeza, a convidada de hoje é vice-presidente das comissões do IBDFAM, também é coordenadora da rede de enfrentamentos de violência contra a mulher ali de Matupá e, além de tudo, é presidente da nossa 14ª subseção da OAB. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiane. Gente, muito obrigada, Sam, Vinícius, meus colegas advogados. E, primeiro, parabenizar vocês por essa brilhante ideia e projeto que é o podcast. Acho que isso vai auxiliar muito aí a advocacia no geral, principalmente os jovens advogados que estão iniciando aí nessa carreira, que, ao mesmo tempo, é uma carreira brilhante, mas também muito penosa. E desafiadora, não é mesmo, doutor? Eu e o Sam, nós tivemos esse projeto em mente há um tempo atrás e hoje, graças a Deus, estamos aqui executando ele e 100% de vontade de inspirar aqueles que nos assistem, aqueles acadêmicos que ainda vão iniciar na carreira, aqueles que já estão trabalhando, o jovem advogado assim como nós, né? E pensando nisso é que a gente convidou a senhora, nós ficamos muito gratos por a senhora ter aceito o nosso convite e com certeza a história da senhora vai inspirar muita gente aqui. Falando em histórias de inspiração, né, vamos começar pelo início. A gente gostaria muito de saber como que foi ali o começo, quando a senhora ingressou na Unic, em Cuiabá. Então, vamos lá, gente. Aqui não é história de flores, né? Sempre tem bastante espinhos e menos flores, né? Eu fui para Cuiabá, eu morei aqui em Matupá uma vida toda, né, e fui para a capital para fazer o curso de Direito. A primeira decepção foi que eu queria fazer medicina, mas não passei no vestibular. Nós somos em 6 irmãos, então não tinha a menor condição de eu fazer um curso de uma mensalidade tão elevada se não fosse no público. Acabei não passando para medicina e as coisas foram ocorrendo até que eu passei no vestibular para Direito na Unic e comecei a cursar lá. Eu não tenho nenhuma vergonha em dizer que eu estudei, fiz meu curso de Direito pelo FIES. Ou seja, eu tive financiamento do crédito estudantil durante a faculdade e eu paguei, né, essa faculdade depois que eu me formei. Boa parte do meu curso eu trabalhei também, então eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Trabalhei até em call center vendendo produto para emagrecer lá em Cuiabá. E nos 2 últimos anos ali da faculdade, eu tive o privilégio de trabalhar como estagiária no gabinete do desembargador Flávio Bertin, que era da Câmara Criminal em Cuiabá. Então, aonde eu concluí o meu curso de Direito fazendo estágio ali no TJ Mato Grosso. Que privilégio, doutora. Como que foi essa experiência lá no gabinete? Foi assim, foi uma experiência surreal, sabe? Assim, você conseguir olhar o processo do início ao fim, porque essa é a realidade, né? Principalmente nós, a gente pegava desde a parte do inquérito ali, denúncia, toda a instrução criminal, tudo aquilo que ocorria, até realmente ali um recurso de apelação, então a gente conseguia se debruçar ali e olhar todas as histórias, né? Tanto das vítimas, como também dos denunciados, o que estava sendo processado ali, olhar aquele dinamismo também, porque quando você pega o processo e eu tive muito apoio ali dentro das pessoas me ensinarem, pararem para poder me ensinar, né? Então você consegue tirar aquilo que está ali dentro do papel, que você olha, é como se fosse um 3D, né? Você olha visualmente assim como exatamente aquilo vai acontecendo. Então, você consegue ter, assim, uma realidade mesmo do processo. E eu falo para você, assim, que esses 2 últimos anos que eu passei lá, eu realmente, assim, me identifiquei com o curso de Direito. Ali, realmente, eu falei, não, gostei dessa área, é isso que eu vou fazer. Porque até então tinha aquele sentimento, assim, vou terminar, mas eu vou depois ter condição, vou fazer um cursinho e vou fazer o meu tão sonhado curso de medicina, né? E aí ali deu 360 graus pela primeira vez, né? Eu falei, não, vou terminar meu curso, mas vou estudar e vou passar num concurso. Por quê? Eu queria ser juíza, né? Vivendo aquela atmosfera, tudo aquilo que a gente
teve condições de absorver dali, eu falava, não, eu vou seguir a vida da magistratura, né? E sempre foi no sentimento de transformar vidas, né? Porque a gente via que o processo, quando ele é bem julgado, quando ele é bem analisado, quando você tem um comprometimento, uma responsabilidade, você realmente é o responsável pelas vidas que estão ali. Sim. Né? E a sua responsabilidade, ela transforma. Né? Ela transforma a vida de alguém, seja para bom, seja para ruim também. Doutora, e o estágio no gabinete iniciou-se em qual semestre da faculdade? Eu iniciei ali, eu acredito que foi do 7º para o 8º semestre. Eu fiquei quase 2 anos ali, né? A minha lembrança, né? Sim. Porque já faz um bocado de tempo já, né? Mas eu concluí o meu curso de Direito fazendo estágio lá. E após a conclusão, a doutora desenvolveu um amor pela advocacia, desistiu ali do sonho de ser juíza. Como que foi essa transição? Rapaz, como diz o outro, né? A gente faz um plano, Deus faz outro. Né? Na metade do curso eu conheci meu marido, Ricardo. Na verdade, eu reconheci, né? Vamos dizer assim. Porque, assim, a gente se conhece uma vida inteira, né? Mas nós começamos a namorar ali na metade do curso. Então, quando eu terminei a faculdade, foi ao mesmo tempo que o Ricardo terminou dele. Ele cursava na mesma universidade? Ele fazia veterinária no FMT. Nossa. E o Ricardo, ele sempre teve aquele posicionamento assim, eu vou formar, mas eu vou voltar para Peixoto e vou trabalhar lá. Sim. A decisão dele era muito, muito firme, assim. Ele já tinha o plano dele, né? E eu tinha o meu plano, que era estudar, fazer o concurso público, virar juíza, e o plano adjacente, que era convencer ele a ir comigo, né? E assim, nesse meio tempo, eu fiquei o primeiro ano de formada em Cuiabá. Eu formei no final de 2005, tá? E eu fiquei esse primeiro ano em Cuiabá. Aí eu fui para um escritório de advocacia lá, um escritório grande, o Spinelli Guzmão. Eles tinham várias carteiras e eu peguei a carteira de bancos e seguradora. Nossa, tudo a ver, né? Você pega o criminal, passa para uma outra área, enfim. E lá eu gerenciava 3.500 processos. Então, uma recém-formada, você cai de boca ali naqueles 3.500 processos ali. Eu não fazia audiência, mas eu coordenava a equipe jurídica, fazia os prazos e corrigia as petições. E lá nesse escritório, eu comecei a aprender também como era o funcionamento, porque era uma equipe gigantesca, o escritório, e não tem como você só advogar. Você tem que fazer uma mini gestão ali de cada um da sua pasta, da sua carteira de clientes ali, para as coisas começarem a rodar ali também, né? E nesse meio tempo, eu engravidei da minha mais velha, que é a Maria Eduarda, né? E ali veio a decisão, no sentido, o que nós vamos fazer, né? Sim. E aí vim pra cá, retornei pra cá, daí eu e o Ricardo casamos em janeiro de 2007 e a Maria Eduarda nasceu em março de 2007. Minha filha mais velha, ela nasceu com 7 meses, né? A gente teve todo um percalço de UTI, tanto eu quanto ela, nós duas quase morremos, né? A Maria Eduarda nasceu com sepsemia, eu tive também na UTI. E ela ficou 21 dias em coma. E só que Deus deu a graça de nós podermos levá-la para casa. E quando eu cheguei aqui, o que eu ia fazer, né? Jovem, com a filha para nascer, recém-formada, o casamento, o Ricardo começando a vida dele, a gente não tinha muitas opções, né? Então a opção que tinha era advogar. Mas a doutora já tinha passado na OAB? Já tinha passado. Eu passei na minha primeira prova. Eu não me recordo se eu passei enquanto eu ainda estava cursando a faculdade, tipo a primeira fase, e aí a segunda eu fiz já quando eu já estava formada. Mas assim, passei na primeira, glória a Deus, né? Com 18, etapa concluída com sucesso. E é um alívio que dá quando a gente tá doido. Um obstáculo a menos, né? Você tá doido? Feito, não. Passar de primeiro é um feito
que todos buscam, né? Porque é um grande desafio aí. Até hoje eu lembro que na minha época a gente podia levar livros e tal. Então, vocês têm ideia, assim, tinha gente que levava aquelas malas enormes, que era cheia de livro, com aquele pensamento bem audacioso que ia conseguir pegar os livros para aproveitar alguma coisa, né? Que no fim das contas... Na primeira fase? Na segunda, né? Na segunda, quando você fazia a peça, né? E eu escolhi criminal, porque eu fazia o estágio no criminal, então, para mim, era muito mais confortável eu fazer a segunda fase no penal. E eu lembro que a gente estava no carro, eu e umas colegas minhas, e elas falavam assim, que sempre tem essa fofoca, né? Qual peça que vai cair e tal. E aí uma falou assim, falaram que uma das peças que vai cair na segunda fase vai ser mandado de segurança. E eu falava, gente, vai ser tributário, porque criminal. Se cair mandado de segurança no criminal, é só de negativo e desistência da acusação, né? Acho que só tem 2 opções de mandado de segurança no crime, né? E a mais comum, que era essa. E beleza. E aí, quando eu peguei a segunda fase, que eu olhei a peça, que eu olhei a historinha lá, cara, não era o tal do mandado de segurança. Eu acho que eu até contei essa história pro Vinícius já. Eu ria, me deu uma crise de riso, eu falava, tô feita, tipo assim. E aconteceu algo semelhante comigo na minha também, porque eu apostei todas as minhas fichas na contestação. Quando eu cheguei, que eu olhei que era contestação, eu quase pulei de alegria. O perito que estava na sala percebeu na hora a minha alegria e falou, ele fez assim pra mim, com aquela coisa de, essa você sabe, né? Porque hoje em dia os cursinhos geralmente chutam, né? Falam, olha, tem mais possibilidade de cair essa peça aqui. No meu também eu fiz pelo CEIS, que é um curso preparatório para a segunda fase, e aí o Midal, um grande professor de direito penal, que ministrava, ele falou, olha, a possibilidade de cair alegações, sinais memoriais é gigantesca. Quando eu vi também, eu falei, meu Deus do céu, eu tô no céu agora. Doutor, então a senhora retornou de Cuiabá, já aprovada no exame da ordem, advogado, né, não estava atuando ainda como profissional. Teve esse episódio que a senhora passou um ano de formada lá, atuou nesse escritório de advocacia, Sim. né? Mas depois retornou para cá, com a sua família, já com a sua filha, o seu esposo. E conta para nós aí aqui o que mais chama a atenção dos nossos ouvintes é o início. Como que foi aquela coisa de iniciar na advocacia? Foi um desafio? A senhora acha que foi tranquilo? Como que foi o início da senhora já aqui na cidade de Peixoto como advogada? Bom, quando eu cheguei aqui, não tinham tantas pessoas que tinham possibilidade de ir para fora estudar igual hoje nós temos, né? Hoje nós temos faculdades aqui, mas tinha faculdade de co-líder também. As pessoas melhoraram de vida. Até o acesso às cidades hoje é uma realidade muito diferente de 25 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, quando eu cheguei, eram os mesmos advogados que tinham aqui uma vida inteira, né? Inclusive, o pai do Sam era um dos advogados que já existiam aqui. Então, assim, a maior parte eram homens, obviamente, e eram advogados que já tinham o seu espaço muito bem consolidado aqui, já tinham as amizades entre eles também muito bem reforçadas. Era uma dinâmica, tipo assim, era um grupo meio que difícil da gente entrar, né? Principalmente no meu caso, onde eu era mulher, e a gente não pode ignorar isso de maneira nenhuma, era jovem, advogada, e ainda as pessoas tinham aquele estigma, por exemplo, de que me viram criança. Então, quando as pessoas olhavam para mim, elas não olhavam assim como a Fabiane advogada, a Fabiane que já é adulta. Não, era a Fabiane que era aquela menina, né? Aquela menina ali que jogava, aquela menina que eu via com a mãe e o pai saindo da escola. Então, foi muito difícil, né? Foi extremamente complexo começar a advogar. E nós também não podemos esquecer, né, gente, que na minha época a gente não tinha nem o Dr. Google, quase. Né? Nós não tínhamos o chat GPT, a gente não tinha o Claudinho agora, né? Então, assim, tudo isso era muito mais complexo. Então, você tinha que recorrer a livros para você estudar. Não tinha muitas pessoas para você tirar dúvidas, até porque a gente se constrangia também, no sentido de buscar tirar dúvida com um profissional
que já era mais gabaritado, que ele tinha ali a carteira de cliente deles, né? Então, foi um começo bem complexo, sabe? Mas, assim, eu sempre fui muito determinada. Quem me conhece há mais tempo sabe, assim, que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para morte. E então foi isso que me pautou ali nessa advocacia, para começar os primeiros clientes, né? Eu trabalhei na casa da minha sogra, né? Ela tinha uma casa e ela mudou daquele local, e naquele local ficou disponibilizado ali um quarto que virou minha sala de atendimento, o outro que também virou, né, da filha dela também, que é advogada. E ali eu comecei a minha advocacia, atendendo, e a gente foi testando, né, como qualquer jovem advogada, as áreas de atuação, né? Testando ali qual que é a sua afinidade, até que ponto, né, você tem um entendimento para aquilo, ali um foco para isso. Então a gente começou ali. Minha primeira atuação foi no criminal, porque era aquilo que eu também já tinha vivido ali, me sentia mais confortável. Como jovem advogado na época, a gente aqui tinha muito, né, então tinha muito procura de criminal ali. E aí você vai fazendo aquilo que vai te chegando na tua porta, né? Que as contas estão tendo que ser pagas, e até o desejo da gente se provar também, né? Ele vai muito além só do financeiro, né? É o de você ir para casa com aquele sentimento que você foi produtivo, né? Eu acho que isso é o que mais pega, acho que a gente no início da carreira. Como foi essa descoberta? Hoje a doutora é especialista no direito previdenciário, especialmente no direito dos autistas, né? Também é especialista no direito de família. Em qual momento da sua carreira que a senhora descobriu que era essa área que a senhora gostaria de seguir, né? Essa realização para o cliente, né? Com certeza é muito satisfatório a gente ter um resultado positivo. Então, a gente gostaria de saber o que incentivou a senhora a se especializar nessas áreas. Mais uma vez, a gente faz um plano e Deus faz outro, né? E então ali em 2010 eu tive um rompimento ali da sociedade e eu voltei para casa e resetei tudo de novo, né? A advocacia, comecei tudo do zero de novo, sem clientes, sem processos, né? É como se eu tivesse voltado para Peixoto ali em 2007, quando eu comecei a advogar aqui. E nesse começo, a gente tem que, recomeço, a gente procura novas soluções, novas áreas de atuação. E eu sempre tinha um desejo de fazer o previdenciário, porque eu achava assim, não, esse negócio dá certo, gente, não pode, né? O que tem mais é velho, gente. Só que assim, no momento anterior que eu estava, como eu falei, os clientes iam chegando e a gente ia montando processo, ia fazendo. Então, aquele projeto, ele sempre ficava ali em stand-by, porque as coisas estavam acontecendo uma velocidade. Nesse decorrer, eu tive outra filha, a diferença da minha mais velha para a mais nova, né? É 1 ano e 2 meses. Também teve UTI, teve, né? Enfim, todo o caos que a maternidade carrega, né? Sim. Eu falo assim, a gente não pode fantasiar a maternidade, né? Verdade. Então, em 2010, quando eu fiquei nessa situação, aí foi a hora de eu tirar da minha cabeça aquele projeto e, de fato, ele executar. Então, eu falei, não, vou começar a atuar no direito previdenciário. É isso que eu vou fazer. E aí foi muito difícil, né? Foi muito difícil, porque, assim, aqui as coisas eram todas longes. Para quem se recorda, a nossa antiga BR-80, né, que é a MT-322, ela era de chão, ponte de madeira. E nesse decorrer, apareceu pessoas na minha vida também que acreditaram em mim mais do que eu acreditava em mim naquele momento. Falou, não, olha, previdenciário dá super certo. E aí foi quando eu comecei a advogar. A gente começou, peguei os primeiros clientes ali no final de 2010.
E em janeiro de 2011, para quem não tinha nenhum real nem para alugar a sala, que era a minha situação, porque a minha sala de escritório era o quarto de brinquedo das minhas filhas na frente da minha casa. Era um 4x4, no final de 2010. Tinha uma estante que dividia a sala. Aquela estante era uma estante que tinha sido usada para colocar o brinquedo das minhas filhas. Eu coloquei livros nela. As poltronas da casa foram parar na recepção, vamos falar assim, né? E foi ali que eu recomecei essa advocacia. E aí, em janeiro de 2011, eu falei, não, gente, para dar certo esse negócio, eu vou ter que ir lá nessa zona rural. Porque eu vou ter que fazer essa diferença, eu vou ter que encurtar caminho. Não dá e dá certo esse negócio. Que era no Distrito de União do Norte. Que é o Distrito da União do Norte. Lá não tinha muitos lugares para alugar, mas tinha uma agropecuária, vamos dizer assim, e lá ela tinha um espaço onde ela guardava ração, pintinho, né, galinha para revender, essas coisas. E lá a gente fez o contrato de aluguel para aquele espaço ali pequenininho, de chão batido, para ser o meu escritório de advocacia ali. Sim. O início do início ali na União do Norte, né? Lá a gente tinha uma divisória de madeira onde separava a loja dele com esse espaço. A gente não tinha ar-condicionado, era um teco-teco, um ventilador ali. E ali eu comecei a ir uma vez na semana para atender o pessoal da União do Norte, para fazer direito previdenciário. Para ir para lá era 2 horas e pouco de viagem, isso era normal. Na época da seca, você não aguentava poeira, e na época da chuva você rezava para não atolar o carro, né? Fora a ponte de madeira e tudo mais, né? Para chegar até lá, toda sexta-feira. Aí quando as coisas começaram a melhorar um pouco, a gente viu que tinha muito cliente, comecei a ir 2 vezes por semana lá, no início, e era assim, passava o dia atendendo, chegava em casa, ainda tinha 2 crianças para cuidar, dar atenção, e levantava 4 horas da manhã para fazer as iniciais expedições e colocar para imprimir, para no outro dia ir para o fórum, para cumprir prazo, porque naquela época a minha equipe era pequena, era só eu e mais um estagiário. Sim. Também. Por alguns períodos foi só eu equipe, né? Então também para fazer tudo que tinha que fazer também. E o começo foi isso, foi um salto de fé. Então a doutora estava nesse período no escritório União do Norte e outro em Peixoto de Azevedo? Sim. Né? E uma coisa que eu admiro muito na doutora é a transformação que ocorreu do seu escritório. Hoje em dia a doutora tem um escritório totalmente com uma equipe gigantesca, né? Com a tecnologia inserida. Esses dias, quando eu fui visitá-la convidá-la para o podcast, confesso que fiquei surpreendido com toda a estrutura, né? Como que foi essa transição? Né? Porque nessa época a doutora falou que no início até mesmo tinha dificuldade de conseguir jurisprudência e tudo mais. Meu pai mesmo narra que tinha que ler o Diário Oficial, comprar livros para ter jurisprudências. Como que foi essa transição aí, dessa época para a atualidade, a tecnologia? Exatamente, Sam. Eu vim dessa época aí, tá? Que o Diário Oficial era no papelzinho, tá? Que você tinha que ir lá, não é bonitinho. Depois melhorou, você pesquisava lá pelo nome, né? Aparecia Deus e todo mundo. E as coisas foram evoluindo. Aí nós tivemos aí o Record Digital, onde toda advocacia tem, inclusive gratuitamente pela OAB, né? Quem está adimplente, que aparece ali as suas publicações. Eu sou do tempo que nós tínhamos processo físico, né? A ostentação do advogado era ir ao fórum e pegar um carrinho de compra com todos os seus processos para pôr em porta-mala de carro. Essa era a maior ostentação da advocacia, né? E quem fazia previdenciário, então, era a ostentação nossa, era essa mesmo, né? Aqueles processos ali, rosinhas ali, né? Aquele mundo de processos que a gente buscava no fórum, devolvia no fórum, né? Vamos dizer assim, era dessa forma. E nesses 20 anos de advocacia, como tudo, né? Eu falo assim, no mundo foi muito rápido as coisas. E eu tenho assim para mim que a gente tem que acompanhar as oportunidades.
As oportunidades, eu costumo dizer assim, ó, a oportunidade ela bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. Quem gira é você. Então, assim, eu sou muito tonha, vamos falar assim, em tecnologia. Vinícius sabe, apanho. Mas eu sou curiosa, no sentido, deu certo ali, eu vou entender aquilo ali. Por que deu certo? Será que serve para mim? Então, a gente precisa... Então, eu sempre estou fazendo essa reflexão. Então, assim, eu saí realmente dessa advocacia e, ao longo do tempo, a gente foi melhorando o escritório, foi contratando outras pessoas, a gente foi arrumando arrumando computadores, até máquina de digitalizar, e ali foi indo, né? Toda essa transformação, ela foi ocorrendo de forma gradual. Em 2020, em plena pandemia, a gente não podia mais pegar processos. O Vinícius sabe, nós tivemos esse baque, né? Se acorda de um dia para o outro, fórum fechado, não pode pegar processo mais. E aí? E aí as informações do cliente, informação do processo, né? Porque antigamente não é igual a PJE hoje, né, gente? Você vai lá, tem um raio-x de tudo. Na época do Apolo, você só tinha o básico ali, né? Quem era dessa época sabe. Era informação. Né? Nossa, ninguém merece, gente. Eu me recordo com clareza, porque eu comecei a estagiar com a doutora Fabiane no ano de 2019. Né? Então a gente ainda tinha essa coisa de fazer carga no fórum, os processos ali da capa rosa. E aí eu me recordo, a doutora me ligando, né? A gente estava no meio da pandemia, Vinícius, nós vamos ter que ficar 15 dias em casa. Vamos tentando trabalhar aí de casa mesmo para não deixar os clientes na mão, e do nada começou, né? O que era para ser 15 dias se tornou ali 2 anos, né? Então, daqui a pouco a doutora estava chegando lá com uma máquina de escanear gigantesca. Não, Vinícius, agora você vai ter que escanear todos os processos, porque, né? E aí eu fiquei com aquela coisa, poxa, agora que eu estava aprendendo dessa forma, já vai mudar para uma outra forma totalmente diferente. Então, assim, todos nós tivemos que passar por aquele processo de reaprendizagem com aquela nova tecnologia que estava se integrando. E ali foi o gatilho, Sam, exatamente o que o Vinícius falou. Nesse meio tempo, a tomada de decisão do escritório foi o quê? Eu preciso ter controle das informações do meu cliente. Então, nós começamos a solicitar para o fórum carga dos processos de forma gradual, e aí o Vinícius ele teve a participação importante, porque praticamente quase 100% dos nossos processos o Vinícius que digitalizou, na época que ele era estagiário, e a gente digitalizou esses processos para que a gente pudesse ter informação, porque o cliente, a hora que ele vinha bater na sua porta, ele não queria saber da pandemia, ele não queria saber se você não tinha. Aliás, ele não entendia, o público nosso de cliente, ele não entendia que a gente não tinha controle da situação, né? E nesse momento foi quando a gente resolveu, né, Vinícius, fazer um projeto assim de pelo menos 90% dos nossos procedimentos eles serem todos de modo virtual. Então a gente comprou uma máquina melhor para digitalizar, aí começou a vir as segundas telas dos computadores, porque até então a gente trabalhava com uma tela só, e aí a gente começou a organizar a equipe. E ali a gente começou a montar já um procedimento, fluxos dentro do escritório. A gente teve de 2020 e vem construindo até hoje vários quebra-cabeças de setorização do escritório, né? Você tenta de um jeito, não dá, tenta do outro, vai. Então, assim, foi essa transformação. E eu sou uma pessoa curiosa e eu sempre falo assim que a gente tem que investir aquilo que a gente recebe. Então, a advocacia, ela me deu muito, muito. Mas eu preciso devolver para a advocacia isso. Então, eu gosto muito de estudar. Eu faço muito curso. E hoje um dos meus focos de estudo, de direcionamento, é justamente sobre gestão de escritório. Então, ali em 2020, a gente deu esse start e fomos indo. Em 2023, eu comecei a fazer cursos de gestão, que daí começou esses cursos online, então eu já fui aproveitando. Depois, comecei a fazer cursos presenciais e hoje, realmente, a gente tem uma estrutura dentro do escritório
A gente trabalha ali em 7 pessoas, a gente tem bem setorizado ali as equipes. Dentro delas, hoje, a gente tem realmente uma estrutura que cada setor ele precisa para ele funcionar, de fato, e tecnologias, né? E essas tecnologias, como inteligência artificial, para você fazer automações de alguns processos repetitivos no escritório, e aqui não é atendimento, viu? Quem estiver ouvindo ou vendo, né? São aquelas coisas repetitivas, né? Um disparo de avisar a audiência, de avisar perícia, porque no meu foco de atuação a gente tem muito disso, né? Então a gente tem que aproveitar isso. Então, assim, é uma constante construção. É você sempre ter aquela pulga de não ficar quieta, né? Você sempre tá ali em movimento, eu acho que é isso. A doutora tem uma história realmente inspiradora, né? Porque foram desafios incansáveis ali que a doutora enfrentou até alcançar, eu diria que o topo da advocacia, não é mesmo, Sam? Todos nós almejamos um dia chegar onde a doutora chegou, como jovens advogados, e hoje a realidade é completamente diferente, né? A doutora alcançou aí um grande nome na advocacia aqui na nossa região, inclusive em todo o estado do Mato Grosso, né? E atualmente, doutora, como a gente já bem pontuou no início do podcast, tem vários cargos aí, inclusive a presidência da OAB. Como que a doutora faz para conciliar hoje a advocacia, uma advocacia bem sucedida com muitos clientes, apesar de ter uma equipe ali bem estruturada, né? Mas a doutora também é mãe, também é esposa e tem tudo isso. Como que é a correria hoje na advocacia para a senhora? Como que a senhora concilia todos esses cargos com o escritório? Eu falo assim que a gente tem um péssimo hábito de falar assim, quando der tempo, eu vou fazer tal coisa. Aí eu não tenho tempo. Eu vou ser bem franca. Tempo a gente nunca vai ter. A gente cria o tempo nosso. Então, se eu tenho que fazer algo, eu vou ter que criar um tempo para aquilo. Nosso dia tem 24 horas. Ok. Dentro dessas 24 horas, a gente vai ter que criar espaços de tempo. Então, uma coisa que é primeiro ponto, né, Vinícius? É a gente ter rede de apoio. Se a gente não tem rede de apoio, a gente não consegue fazer. Sozinho a gente não faz. Então, e isso eu destaco assim, que Deus foi muito generoso comigo, quando ao longo desses 20 anos de trajetória, Ele colocou pessoas boas dentro do meu escritório. Porque sem essas pessoas, eu não estaria aqui onde eu estou. Porque foi uma construção coletiva, né? Embora a tomada de decisão fosse minha e continua sendo minha, mas a gente tem toda uma história de coletivo. Então, assim, hoje dentro do escritório, atualmente, eu tenho 2 advogados que trabalham comigo, que é o Jackson, a Raíza. Eu tenho a equipe das meninas que estão lá. Mas antes disso, a gente também teve várias outras pessoas, estagiários que fizeram, né, igual o Vinícius, né, que formaram, tiraram a sua OAB, hoje são advogados. Eu não vou citar o nome de todos, porque eu não vou conseguir todos, então não quero ser injusta, né? Então, assim, a esses que passaram no escritório, meus agradecimentos na pessoa do Vinícius. E, por incrível que pareça, todos eles viraram advogados. Nenhum seguiu concurso público nem nada. Então, eu acho que a vivência do escritório instigou eles a esse caminho, né? Então, assim, você ter rede de apoio e você fazer gestão de tempo. Eu acho que gestão de tempo é algo que a gente precisa usar para tudo na vida, para todos os cenários. E você entender do seu negócio. Depois da sua gestão de tempo, você tem que ter muito bem organizado os fluxos dos seus procedimentos. O que acontece? Você tem que ter previsibilidade de cada etapa que vai acontecer. Não pode ser eu adivinho. Não pode ser hoje eu acordei do lado esquerdo, eu vou fazer de uma forma. Eu acordei do lado direito, eu vou fazer de outra. Então, isso ele facilita muito a maneira como que a gente conduz a nossa vida, a maneira como a gente conduz os nossos negócios, né? E essa experiência do escritório, eu levei para dentro da ordem, né? Para dentro da OAB, né?
cada presidente ele vai deixar o seu legado lá, né? Ele vai deixar vamos dizer, um pouquinho de si ali dentro. E dentre tantas coisas que já aconteceram, né, na gestão passada, nessa gestão, essa gestão de organização, eu acho que vai ter um DNA meu lá. Com certeza, doutora. E hoje, um dos projetos que me chama bastante atenção, dos quais a doutora está envolvida, é a rede de enfrentamento da violência contra a mulher. A senhora pode nos relatar um pouco como que funciona esse projeto, o que ele debate, né, e o que a senhora traz aqui para os nossos ouvintes sobre... Falar sobre violência doméstica, para mim, é algo assim ímpar e realmente é algo assim que ele é importante demais para mim, sabe, Vinícius e Sam? Não só pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato de que quando você fala sobre violência doméstica, às vezes você olha só a mulher, mas nós temos por trás dela uma família, crianças, e muitas vezes essas crianças, aliás, a maioria das vezes essas crianças não têm voz. Então, a rede de enfrentamento de violência doméstica é algo que ela é baseada na lei, né, na lei da Maria Berenice. Ela tem uma estrutura ali ligada ao TJ, né, aos tribunais estaduais, no nosso TJ Mato Grosso em questão aqui, tá? E essa rede ela foi formada pela promotora de justiça, então, na época, em Matupá, uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, a doutora Rebeca, que hoje está em Guarantã do Norte. Quando ela fundou a rede de enfrentamento, ela me convidou para fazer parte da rede e para que eu assumisse o cargo de presidente / coordenadora dessa rede de enfrentamento. E eu estou até hoje, tem mais de 4 anos, ali de 4 para 5 anos hoje, que eu estou ali à frente. E nós temos um grupo de pessoas ali extremamente comprometidas. Nós temos ali o poder público, né, o Fórum, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil. Nós temos a parte do município de Matupá, e aqui eu destaco a atuação assim, do Bruno de extrema, vamos dizer assim, importância, que sem a estrutura do município, nós não seríamos capazes de fazer os projetos que nós fazemos. E o município, através da Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a assistência social, então tudo isso é um emaranhado de pessoas, em que o foco único e importante é a mulher. É realmente a gente criar mecanismos para salvar essa mulher que está sendo vítima de violência doméstica e fazer a prevenção também. Então, hoje ali em Matupá, a gente conta também com as ajudas dos clubes de serviço, Lions, Rotary também. Eu tenho que destacar a importância deles no projeto. Então, hoje a gente tem o seguinte, a mulher ela chega ali às portas da delegacia, ela tem a sala da mulher dentro da delegacia. Hoje ela é atendida por profissionais que receberam treinamento, de preferência mulheres que vão acolher ela. Automaticamente ela já vai para o fórum. Nós temos ali dentro do fórum toda a sensibilidade dos servidores de justiça, seja da Secretaria da Vara, seja do próprio gabinete, onde prontamente ele vai analisar aquele pedido de medida protetiva e já vai dar uma resposta para essa mulher. O papel só da medida, a gente sabe que não basta, porque infelizmente aquilo não é escudo, né? Não é escudo. Verdade. Ele, logicamente, ele é um dos instrumentos para que coíba esse agressor de fazer algo. Mas a partir do momento que ela vai para o sistema ali, nós temos a Patrulha Maria da Penha, onde nós temos ali a PM Aniela, que faz um trabalho assim magnífico em frente a isso aí. Então ela faz todo o rodízio, ela acompanha pessoalmente cada vítima, seja por telefone, presencial também, para saber se essa mulher está bem, se o agressor não entrou em contato, se ela não está sendo intimidada por parente dele, por quem quer que seja. Eles fazem esse trabalho lá. A própria delegacia da Polícia Civil, onde tem dado celeridade no tratamento de casos desse jeito. E aí nós também precisamos acolher ela, porque não basta simplesmente a gente mostrar para ela que tem a medida, que tem a polícia para repreender, que tem a polícia às vezes para defender,
mas a gente sabe que a maioria dessas mulheres, elas são dependentes financeiramente e psicologicamente desse agressor. Verdade. E aí é onde entra o município de Matupá. Por quê? Porque através ali da assistência social, ela tem, por exemplo, o aluguel solidário, ela tem o Vale Gás, ela tem o Bolsa Família. Se ela precisar, no momento onde ela foi agredida ali, de uma passagem para sair do município, a assistência social vai conceder. Se ela não tiver lugar para ficar, aconteceu o crime, eu não quero voltar para minha casa ou eu não tenho condições de voltar para minha casa, tem as diárias do hotel por 3 até 4 dias, se precisar, para ela, para os filhos. Já teve casos de, inclusive, a gente disponibilizar ali, eu digo a gente, mas assistência social, tá? Disponibilizar marmita para essa família, roupa para essa família, porque a mãe saiu da casa com os filhos só com a roupa do corpo. Então, ela precisava, além da medida protetiva, ela precisava de algo a mais para acolher essa mulher, tá? O conselho tutelar também, ele atua, porque, como eu falei, quando essa mulher é vítima, geralmente tem as crianças. Então, o conselho faz a intervenção dele também para ver como essas crianças estão. Existem os projetos da assistência social que são voltados para a criança também. Então, todas essas engrenagens, hoje lá em Matupá, elas têm funcionado com um único objetivo, que é salvar a vida das mulheres daquele município. E não só das mulheres, das crianças também. Serve para encorajar também, né, doutora? Muitas vezes essas vítimas lá sofrem ali violência e acabam não denunciando porque dependem economicamente, porque tem uns filhos ali, não querem ver o agressor preso, né? Ou muitas das vezes denunciam, logo após se retratam ali e acaba revogando a prisão preventiva. Sim. E aí vivem um ciclo, né, de violência doméstica familiar contra a mulher. Pede desculpas, batem até que, infelizmente, chega aí a ocorrer o feminicídio, né? Sim. E dentro da rede, além das campanhas de prevenção, ali do acolhimento no momento que acontece, a assistência social ela tem os cursos profissionalizantes para que essas mulheres façam para poder se inserir no mercado de trabalho. Existe um balcão de empregos dentro da assistência social, onde as empresas se cadastram e essas mulheres também podem buscar ali os empregos. Tem as creches, tem vamos dizer assim, dentro da assistência social, aqueles grupos onde as crianças vão para fazer aquelas interações, ficar ali enquanto essa mãe também pode ir trabalhar, né, e buscar ali o pão deles. Então, tudo isso é feito também para o pós. E, além disso, tem o apoio psicológico, onde existem profissionais que eles conseguem atender essa vítima, para que ela possa entender, primeiro, que ela não é a causadora daquilo. O que acontece é que a maioria das vítimas, ela se coloca-se que ela é a culpada. Ela foi o gatilho para que acontecesse a agressão. Então, ela tem que entender primeiro que não é culpa dela. Então, toda essa estrutura que a rede fornece ali em Matupá. É um projeto incrível e que tem feito realmente a diferença. Nós, como profissionais, temos enxergado isso, né? Experiências com alguns clientes que já passaram pela situação e precisaram recorrer, né, à rede de enfrentamento, e realmente tem feito toda a diferença ali no município de Matupá. Doutora, a doutora alcançou um grande marco, que foi se tornar a primeira presidente mulher da 14ª subseção do estado de Mato Grosso. Como foi essa experiência? Bom, Sam, ela foi, assim, uma experiência, assim, ao mesmo tempo de responsabilidade, mas de muita alegria. Porque quando eu assumi a presidência da ordem aqui, nós tínhamos quase 30 anos de história. E dentro desses 30 anos, essa história foi construída por presidentes homens. Então, você ser a primeira mulher a ocupar um cargo de liderança ali, realmente, assim, foi algo que, para mim, assim, é uma conquista muito, muito ímpar, né? E, logicamente, que com essa conquista ela vem o peso, né? Ela vem o peso da própria gestão, onde hoje, quando eu assumi ali a primeira gestão, a gente tinha aproximadamente ali uns 80, 90 advogados. Hoje nós já temos 320, 325 advogados.
Então deu esse upgrade assim enorme e nós tivemos que acompanhar isso, né, com várias demandas que a própria gestão ela enfrenta, né, as dificuldades também. E a questão de que eu naquele momento eu era o espelho, né, para outras mulheres, né, para outras mulheres que eu acredito que vão vir, nós vamos ter outras presidentes mulheres da 14ª subseção. Eu tenho a convicção disso, nós temos várias colegas preparadíssimas para isso, que tem uma história de advocacia assim, maravilhosa, apaixonante, mulheres extremamente capazes. Então, realmente, assim, eu me sinto assim, muito feliz e muito orgulhosa de ter escrito esse capítulo, né, na Ordem dos Advogados e ter esse capítulo dentro da minha história também. E dentro dessa gestão, a gente teve várias conquistas, né? Dentro dessas conquistas, a gente teve a reforma da sede, o Vinícius estava lá no escritório, ele viu todos os percalços, as dificuldades que nós enfrentamos. Nós entregamos ali as salas reformadas dos fóruns, né, também. E recentemente eu tive uma experiência assim única na minha vida até então, que foi poder sustentar no pleno do TJ, ali no órgão especial do TJ, em nome de todos os advogados da 14ª subseção. Confesso para você, sim, que naquele momento ali, subi naquela tribuna, meu coração acelerou de uma tal forma que parecia que ia rasgar o peito, porque ali não era a Fabiane. Ali era, assim, os 323 advogados que estavam ali representados por mim. Então, assim, a emoção de estar naquele momento, de a gente olhar para trás e saber, assim, que tudo tinha valido a pena, né? Todas as idas, as cobranças, né? A gente ali dentro passou, assim, um filme na minha cabeça. A dificuldade de tantos advogados que fecharam até as portas dentro dos seus escritórios, porque, assim, a comarca era tão problemática há um tempo atrás, que os clientes começaram a desacreditar a advocacia. Então, chegou num ponto que as pessoas não procuravam mais advogado, né? Teve escritórios que fecharam as portas por conta disso, né? Então, naquele momento ali, parado ali, com a mão em cima daquele lugar ali, todas essas histórias vieram, sabe? E foi um privilégio. É algo assim que eu vou guardar para mim assim pro resto da minha vida. De verdade. Doutora, no nosso podcast a gente sempre costuma perguntar quais são os 3 casos que mais marcaram a trajetória ali da carreira jurídica. Poderia elencar esses 3 casos? Posso sim. Um dos casos foi no direito de família. Foi logo que eu comecei a advogar e eu tinha um caso lá, uma disputa de guarda, inclusive, e essa criança, ela vivia com a mãe, não vivia com o pai. Mas o pai, numa visita que ele pegou o filho, ele, naquela convivência, ele pegou o filho e não devolveu. E eles não tinham nada regulamentado. E aí ele falou para ela, eu vou entrar na justiça, vou pedir a guarda, vou dizer que ele sempre morou comigo, e você vai perder essa guarda porque eu sou fulano de tal, e toda aquela situação de agressão ali, de violência doméstica que a gente sabe quem atua no direito de família, tá? E essa mãe, ela me procurou, eu recém-formada no início, ela olhou para mim e falou assim, a senhora vai dar conta? Tipo assim, né? Porque imagina, ele, né, com toda a estrutura que ele tinha, enfim, com todas as ameaças que ele fazia e o temor dela. E aí a gente estava falando ali da vida dela, né? Do algo que era mais importante para a vida dela. E nós entramos e nós conseguimos a guarda dessa criança. E ela tinha muito medo, porque ela falava assim, olha, ele pode fazer um mal para a criança só para ele não devolver para mim. Então, a gente ficou uma semana ali tentando estruturar qual que era a melhor abordagem do oficial de justiça conseguir pegar essa criança. Sim. Porque ela tinha medo. E ela tinha um medo, assim, de
que ela se tremia, ela chorava, ela chegava a vomitar dentro do escritório por conta do que ele poderia fazer com uma criança para não devolver. E aí a gente aquela preocupação, porque qualquer decisão que eu tomasse e acontecesse algo, não é que era minha culpa, mas a gente estava ali emocionalmente nessa situação ali. E ela conseguiu, nós conseguimos buscar essa criança e ela conseguiu ter essa criança com ela. E recentemente eu encontrei ela com o filho hoje já um jovem, acho que já até formou já. E eu falei, nossa, mas é seu filho? Ela falou assim, foi ele que você brigou para mim ter essa guarda. Né? Foi ele que você lutou por mim. Então, assim, o direito para mim, ele é algo que a gente tem que transformar a vida de alguém. Então, esse foi um dos casos, assim. Outro caso foi uma cliente nossa também, e ela buscou um benefício. Só que, enfim, o processo ele demorou, a gente até conseguiu efetivamente ali aquilo que ela estava buscando, mas o valor em si, né, o dinheiro, vamos dizer assim, ele só conseguiu chegar a essa família depois que ela tinha falecido. E é muito frustrante para nós como advogados, porque a gente se dedica, né? Vocês sabem disso, cada um dos senhores ali na sua atuação, e a gente se depara com vários obstáculos, porque nunca só depende de nós, né? Quisera que dependesse. E a gente tocou o processo da melhor forma, enfim, mas Deus recolheu ela antes de que efetivamente ela conseguisse ter acesso, né, àquele valor. E aí a família recebeu, né, toda aquela parte burocrática do processo. E um ano depois que a família tinha recebido, a filha me mandou um áudio. Falando, doutor, eu tô te mandando um áudio para te contar, nem sei por que eu tô te mandando, não sei se isso vai te interessar ou não, mas a senhora lembra a casa que a minha mãe tanto queria comprar? Eu peguei esse dinheiro e eu comprei hoje a casa. Então, assim, não tem como a gente ser indiferente, sabe, das coisas. Primeiro, aquele sentimento de que, por mais que não era nossa responsabilidade ou culpa, ela partiu antes, mas a gente saber que a gente conseguiu ser instrumento ainda, para que aquela filha honrasse aquilo que a mãe queria. Né? Então, a gente tem um impacto na vida dessas pessoas, né? E um outro caso foi mais recente. Foi uma mãe atípica, para quem não sabe, uma mãe que tem filho com neurodivergência, pode ser autismo, TDAH, TOD, síndrome de Down, né? Enfim. E essa mãe, ela é mãe sozinha, mãe solo, com todas as responsabilidades e enfrentamentos que uma dinâmica familiar atípica possui. E ela queria uma redução de jornada de trabalho porque ela não tinha com quem deixar o filho. Sim. E ela não tinha com quem deixar, a criança tinha vários problemas, né, e várias barreiras ali. E ela veio com um processo extremamente complexo, enfim, nós fizemos ali todo um estudo e tal, e dentro desse decorrer desse processo, a gente ouvia assim, o desespero dessa mãe, porque ela falava assim, se eu não conseguir, eu não sei como eu vou deixar essa criança, né? E não tem quem fique com ele, porque ele é agressivo, ele tem uma rigidez no sentido de pessoas estranhas.
E essa mãe cansada, né, desesperada ali. E fizemos toda a jornada, né, do processo e ela conseguiu essa redução para que ela pudesse ter a estabilidade de conseguir cuidar dessa criança. Então, aqui é um dos casos e logicamente tem outros que a gente também não consegue ser instrumento de restauração de direito. Quantas vezes, né, a gente tem casos também que a gente vê que na nossa visão é possível e a gente se depara com uma decisão que não é, e já teve vários, né? A advocacia ela não é construída só com histórias de sucesso, com processos ganhos. Nós temos perdas também. Sim. E todas as perdas a gente sente, porque a gente sabe que por trás daquele processo, por trás de tudo, existe uma pessoa, existe uma família, existe uma dor, existe um rosto, existe um olhar, né? E isso fica gravado. Então, assim, é muito difícil quando a gente também tem que chegar para um cliente e falar, olha, não deu. E muita gente pensa que o advogado não dá muita importância quando tem uma decisão contrária daquilo que a gente espera, mas eu diria que a sensação de conseguir o êxito ela é muito boa, é muito gratificante você ligar para o cliente informando ele que foi alcançado o objetivo. Mas talvez a sensação de tristeza numa decisão que é contrária àquilo que a gente requer pesa mais. Eu acredito que o peso de ligar para o cliente para dizer que a decisão foi contrária é muito maior do que a alegria que a gente sente quando a gente liga para dizer que foi concedido o que a gente requeriu. É um sentimento de impotência, né? Com certeza. E nós somos muito julgados também, porque existe uma amargura dentro da advocacia, né? Que eu costumo dizer assim, se você ganhou, você não fez mais que a sua obrigação. Com certeza. Se você perdeu, você é ruim, né? Então a gente carrega isso, sim, né? Então, e é muito, muito difícil, né? Então nós precisamos ter essa consciência de que ao longo de uma jornada a gente colhe alegrias, mas também colhe tristezas, né? Colhe conquistas. A advocacia ela requer muito da gente, né? Principalmente essa questão emocional, porque são vidas, humanos, né? Aquelas pessoas que procuram a gente justamente quando tem algum problema. Outro dia eu estava até comentando com alguém, não me recordo se foi com o Dr. Sam, mas a gente pensa, tá cheio de problema, né? A pessoa procura a gente justamente quando tem um problema. Né? Então essa questão psicológica pesa muito, porque a gente lida com problemas alheios todos os dias. Sim. Né? E a gente faz todo o possível para resolvê-los. E é uma alegria gigantesca quando a gente resolve, mas também uma tristeza muito grande quando a gente não consegue, porque justamente como a doutora já bem pontuou aqui várias vezes nesse episódio, não depende só de nós, né? Infelizmente. E aproveitando, eu não sei como vocês conseguem atuar no criminal. Realmente é cada um no seu quadrado mesmo. Porque nesses 20 anos de advocacia, uma das audiências mais difíceis que eu fiz foi ter sido assistente de acusação de um processo que versava sobre uma criança e ter acompanhado aqueles depoimentos especiais. Realmente para mim assim foi muito impactante. E depois do depoimento você ainda tem que conversar com esse parente para explicar o que aconteceu, foi algo assim inenarrável para mim assim. Então eu realmente assim admiro vocês, porque vamos dizer assim, é uma parte da advocacia que para mim assim é muito, muito difícil. Realmente é uma jornada desafiadora, a gente se depara com casos que a gente precisa ter bastante psicológico para poder não tomar aquilo pra gente, né? Então, tem sempre separar, né, o lado humano do profissional, né? Porque tem casos que são bem delicados, ainda mais de cunho sexual, né? Como a senhora foi assistente de acusação no caso. Então, meio que tem casos ali que a gente tem que saber separar, porque toma de conta, né? Pesa muito. Bom, doutora Fabiane,
Eu acho que nós chegamos ao fim do nosso episódio. Foi algo bastante inspirador, eu acredito que vai inspirar muita gente que nos assistiu. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite. Para mim, particularmente, foi um episódio muito especial. Se hoje eu estou aqui, hoje nós estamos gravando aqui na minha sala e eu diria que a paixão pela advocacia nasceu dentro do seu escritório. Quando eu iniciei o curso de Direito, apesar da minha avó ter me incentivado a ingressar, quando eu iniciei, o meu sonho era ser delegado de polícia. Eu queria muito ser delegado de polícia, tinha aquela paixão. Admiro muito os colegas policiais, mas assim que eu comecei a atuar no escritório da doutora Fabiane, logo ali no primeiro semestre, no ano de 2019 ainda, eu me apaixonei pela advocacia, né? Então, justamente por isso que nós convidamos a senhora hoje, porque da mesma forma que eu fui inspirado a hoje estar aqui no meu próprio escritório, atuando, trabalhando, muitas vezes eu estou ali trabalhando, fazendo uma petição, me lembro dos ensinamentos que a senhora me deu, às vezes puxava a minha orelha e eu agradeço por isso, porque se não fosse, talvez o caminho seria diferente. Então eu tenho essa admiração pela senhora como pessoa, como profissional, e eu espero muito que você aí de casa seja inspirado por essa história. E eu gostaria, doutora, que a senhora se direcionasse à nossa câmera e trouxesse uma palavra de inspiração para aqueles que nos assistem, em especial os nossos acadêmicos, né, que sempre estão aqui colaborando com a gente, interagindo, o jovem advogado, a jovem advogada, enfim, todos aqueles que estão iniciando, que ainda não se decidiram, não sabem se querem ir para a advocacia, se querem seguir uma carreira de concurso, enfim, deixa a sua inspiração, uma palavra que possa, quem sabe, direcioná-los. Primeiramente, gostaria de mais uma vez agradecer Vinícius, Sam, para os outros que conhecem a Dr. Warley, mas para mim vai ser sempre Vinícius. E eu gostaria de dizer para você, colega, advogado, advogada, ou aquele que está aí iniciando, né, o curso de Direito ou outro operador de Direito. O Direito, ele é um dos cursos que a gente tem a possibilidade de transformar vidas. Então, a mensagem que eu quero dizer para você é que os desertos não nos secam, eles nos transformam, eles nos ajudam a gente a atravessar para o próximo nível. Não desistam. E para você que nos assiste, se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um comentário e também seguir a gente lá no Instagram.